Isso aí é um elemento do judiciário gerando uma crise diplomática sem ser legítimo para isso ou sequer dispondo de ferramentas diplomáticas formais para lidar com o tema. Portanto, a atuação anômala do Alexandre de Moraes gerou uma crise diplomática. Temos visto recentemente as ações de diversos brasileiros que estão sendo ou processados pela Procuradoria-Geral da República ou investigados pela Polícia Federal. Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro, gerando, presidente, ministra, ministros, gerando com essa maneira covarde, traiçoeira de atuar, gerando reflexos nocivos à economia e à sociedade brasileira. É uma, como disse o ministro Gilmar Mendes, é uma verdadeira traição à pátria, uma traição covarde e traiçoeira. Vamos lá. Novamente o Alexandre de Moraes ele faz um discurso de força. E enquanto estrategista, o Alexandre de Moraes é um pouco previsível. Tá? Ele vai sempre demonstrar força. Alguém me falou ontem, muito interessante, falou, o Alexandre de Moraes não apenas gosta de falar que tem força, ele gosta de exercer a força. Então, é natural que o procedimento dele seja esse, né? Demonstrar força, demonstrar que não... Diga isso, Riso. O Riso me interrompeu, o que é? Eu queria só botar uns trechinhos dele falando. Por favor. Pode ser? Aham. Prosseguirão. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada. Enfim, era isso, era da parte do ignorar. Pode continuar. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, né? O Alexandre de Moraes, quando ele faz esse discurso avisando que não, esta Suprema Corte vai continuar trabalhando, o nosso julgamento não será obstado, não vamos nem acelerar, nem retroagir, estou sendo alvo de uma atuação externa, covarde e tal. Alexandre de Moraes tem um problema que ele precisa endereçar, mas que ele não vai endereçar. O problema é o seguinte, ao iniciar conflito que teria contornos diplomáticos, e ele sabe disso, por conta do seu inquérito que em si carrega elementos que extrapolam, vamos dizer, a jurisdição, né, da Suprema Corte, ele gerou uma crise diplomática
que deveria, se fosse gerada, e deveria ser gerada e gerida pelo Poder Executivo. Quem dispõe do ferramental diplomático para discutir e arrumar briga com outros países é o Poder Executivo. Como o Alexandre de Moraes, ele no inquérito dele, começa a despachar e deliberar sobre tudo, ele começou a deliberar o que fazer com redes sociais, começou a estabelecer multas, quebras de sigilo. Não, faça isso, me entregue isso, eu quero aquilo, derrube aquele conteúdo. Não derrube. A rede social, que é uma empresa americana instalada no Brasil, falou, não, a lei pátria diz tal coisa. Você tá dando um despacho num inquérito específico, sem direito de defesa, exigindo tais e tais coisas, e isso aqui não é o ordenamento dessa nação. E veja, isso estava acontecendo, Rafael Almeida Rizzo, durante o mandato do Biden, não era sequer o mandato do Trump. Ou seja, a anomalia do inquérito do Alexandre de Moraes entregou a ele superpoderes que lhe permitiram gerar uma crise diplomática. Gente, era setembro do ano passado, ou outubro, me corrijam aí, ele tirou o Twitter do ar. Isso aí é um elemento do judiciário gerando uma crise diplomática sem ser legítimo para isso ou sequer dispondo de ferramentas diplomáticas formais para lidar com o tema. Portanto, a atuação anômala do Alexandre de Moraes gerou uma crise diplomática. Então não adianta ele fugir disso. É tão anômalo que aí tem que ir a chancelaria brasileira, Rizzo, de um governo, que é o governo Lula, fazer a defesa da soberania brasileira por conta de uma decisão, ela em si, anômala do Alexandre de Moraes. Então, uma pergunta. O inquérito do Alexandre de Moraes conversava com a chancelaria brasileira quando ele arrumava brigas que tinham controlos diplomáticos? Ah, não, ele estava livre para fazer isso porque o nosso judiciário é livre. O nosso judiciário estava cruzando linhas. Como é que funciona essa neogovernabilidade ou essa neo-relação de poderes aí? Esse aqui é um estudo de caso para mostrar para vocês que quando os poderes não estão mais dentro das caixinhas, você começa a ter essas coisas profundamente anômalas. Então, é uma anomalia o que tá rolando. E aí quando ele fala, mas meus inimigos, esses caras aí, esses covardes estão nos Estados Unidos atuando, eles só estão nos Estados Unidos atuando, e os Estados Unidos só estão endossando eles, porque você, de maneira anômala, feriu um interesse americano. Diplomaticamente falando, você arrumar uma briga com grandes empresas da maior nação do mundo não é exatamente inteligente. É por isso que existe uma coisa chamada Itamaraty, existe uma coisa chamada diplomacia, existe uma tradição diplomática e procedimentos rituais diplomáticos que são tocados pelo Poder Executivo e não por um inquérito específico anômalo de um juiz no Poder Judiciário. Isso não funciona, cara. Não é assim que a banda toca. Então você, Alexandre de Moraes, uma crise diplomática. Aí ele próprio gera de maneira anômala uma crise diplomática e não quer lidar com as consequências. Nós estamos lidando com as consequências da ação anômala de um cara que não foi eleito pra arrumar essa briga. Veja, se o Brasil tivesse eleito um presidente da República com o tema arrume briga com os Estados Unidos. Presidente, é pra arrumar briga com os Estados Unidos. Foi uma decisão soberana da nação eleger o cara. Aí o cara vai, nomeia um chanceler, tá? Altera a linha do corpo diplomático do Itamaraty e atua. Isso é uma decisão merda, mas isso foi uma decisão soberana merda. Vocês estão entendendo que, na verdade, isso aqui não tem nada, o que ele tá falando não tem nada a ver? E o cerne do problema é esse. Nós estamos, vamos dizer, com um regime que é tudo menos uma democracia, vamos dizer, um regime republicano de natureza democrática, né? Que a tripartição dos poderes não existe, que o cara tomou essas decisões, a gente tá tendo que lidar com as decisões dele, e essas decisões nos atingem, vamos dizer, de inúmeras maneiras, né? Empresas, empregos, eventualmente desaparecendo. E ele falando agora em termos gerais. Não, porque tem covardes. Sim, lógico que são covardes. Lógico que o Eduardo é um covarde. Lógico que esses caras estão cagando pro interesse brasileiro. Todo mundo sabe disso, Alexandre. Todo mundo sabe. São os bostas, são os autoritários. O pai do Eduardo, o Jair, tentou um golpe de Estado, sim. Todo mundo sabe disso. Dito isso, só tá tendo efeito o chororô deles porque você construiu isso. Você cavou esse buraco. Não só pra você, mas pro Brasil inteiro. E aí você acha que você é um símbolo da democracia, você é o herói do regime brasileiro e que o Brasil vai ficar, vamos dizer, lutando ao seu lado até o fim. Não, ninguém vai lutar ao teu lado até o fim.
Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.